Capítulo 33. Final da tarde, o céu é nevoado, a luz do sol difusa mas pesada e em toda parte, como poeira de bronze. Suave e silenciosamente sigo pela calçada com Offlen, nós duas, e à nossa frente outro par e do outro lado da rua mais outro. Devemos fazer bela figura vistas de longe e pitorescas, como ordenhadoras holandesas no friso de um papel de parede, como uma prateleira cheia de recipientes de sal e pimenta de cerâmica em trajes nacionais de época, como uma pequena frota de cisnes ou qualquer coisa que se repete com pelo menos um mínimo de graça e sem variações. Calmante para o olho, os olhos, pois é para eles que este espetáculo é encenado. Estamos a caminho de uma extravagância, para demonstrar como somos obedientes e devotas. Não há um dente de leão à vista por aqui, os gramados estão limpos, impecáveis. Anseio por apenas de aspecto bem vagabundo e crescendo insolente ao acaso, difícil de se livrar e perenemente amarelo como o sol. Alegre e plebeu, brilhando igual para todos. Anéis, costumávamos fazer com eles, coroas e colares, manchas da seiva amarga em nossos dedos. Ou eu segurava debaixo de seu queixo, você gosta de manteiga? Cheirando-os ela ficava com pólen no nariz. Ou será que isso era com botões de ouro? Ou espalhando sementes, posso vê-la correndo pelo gramado, aquele gramado logo ali bem à minha frente, com 2, 3 anos de idade, girando no ar como se fosse uma estrelinha, uma varinha de fogo branco, o ar se enchendo de minúsculos paraquedas. Voa e saberá dizer as horas. Todas aquelas horas, levadas embora no sopro da brisa de verão. Porém para saber de amor eram margaridas, e fazíamos isso também. Formamos uma fila para o exame dos passes e para ter a passagem liberada no posto de controle, paradas de 2 em 2, e 2, como uma escola particular de moças que saiu para um passeio e ficou fora por tempo demais. Anos e anos demais, de modo que tudo se tornou grande demais, pernas, corpos, vestidos, tudo junto. Como se encantadas. Um conto de fadas, eu gostaria de acreditar. Em vez disso, somos conferidas e liberadas, de 2 em 2, e continuamos a andar. Depois de algum tempo viramos à direita, rumando para depois dos lírios, e descendo em direção ao rio. Gostaria de poder ir até lá, para onde as margens largas estão, onde costumávamos nos deitar ao sol, onde as pontes se abrem em arcos. Se você descesse o rio por tempo suficiente, ao longo de seus meandros vigorosos, chegaria ao mar, mas o que poderia fazer lá? Catar conchas, ficar à toa nas pedras cheias de óleo. Contudo, não estamos indo para o rio, não veremos as pequenas cúpulas nos prédios que ficam naquela direção, brancas com enfeites em azul e dourado, uma alegria tão casta. Viramos e entramos num prédio mais moderno, uma imensa bandeira estendida acima de sua porta, extravagância de mulheres hoje. A bandeira cobre o antigo nome do prédio, algum presidente morto, assassinado a tiros. Abaixo da escrita em vermelho há uma linha em letras menores, escrita em preto, com a silhueta de um olho alado de cada lado, Deus é uma riqueza nacional. De cada lado da porta estão postados os inevitáveis guardiões, 2 pares, 4 no total, perfilados, os braços ao lado do corpo, olhos fixos para a frente. São quase como manequins de loja, com os cabelos bem penteados, uniformes bem passados e rostos jovens duros como gesso. Nenhum com espinhas hoje. Cada um tem disponível, a tiracolo e pronta para disparar, uma submetralhadora, para quaisquer atos perigosos ou subversivos que pensem que poderíamos cometer lá dentro. A extravagância deverá ser realizada no pátio coberto onde há um espaço oblongo, com um teto de clarabóia. Não é uma extravagância para a cidade toda, se fosse seria realizada no campo de futebol, é apenas para este distrito. Fileiras de cadeiras dobráveis de madeira foram colocadas ao longo do lado direito, para as esposas e filhas de autoridades civis ou militares de alta patente, não há assim muita diferença. As galerias acima, com seus parapeitos de concreto, são para as mulheres de classes mais baixas, as martas, as econoesposas em suas listras multicoloridas. O comparecimento à extravagância não é compulsório para elas, especialmente se estiverem de serviço ou tiverem filhos pequenos, mas as galerias parecem estar se enchendo de qualquer maneira. Suponho que seja uma forma de entretenimento, como um espetáculo ou um circo. Um bom número de esposas já estão sentadas, com seus melhores vestidos bordados azuis.
Posso sentir os olhos delas sobre nós enquanto andamos com nossos vestidos vermelhos, de duas em duas, encaminhando-nos para o lado oposto ao delas. Estamos sendo olhadas de alto a baixo, avaliadas, comentadas, podemos sentir isso, como minúsculas formigas correndo sobre nossa pele nua. Aqui não há cadeiras. Nossa área é demarcada e isolada por uma corda de fios de seda torcido escarlate, do tipo que costumava ter em cinemas para conter os espectadores. Esta corda nos segrega, nos marca como excluídas, impede as outras de serem contaminadas por nós, faz para nós um curral ou um chiqueiro, de modo que entramos ali, nos arrumamos em fileiras, algo que sabemos fazer muito bem, então nos ajoelhamos no assoalho de cimento. Siga para o fundo, murmura O'Flynn ao meu lado. Poderemos falar melhor. E quando estamos nos ajoelhando, de cabeça ligeiramente inclinada, posso ouvir por toda parte ao nosso redor um sussurrar, como o farfalhar de insetos em relva alta e seca, uma nuvem de murmúrios. Este é um dos lugares onde podemos trocar notícias mais livremente, passá-las de uma para do lado. É difícil para eles escolher alguém entre nós para dar atenção ou ouvir o que está sendo dito. E não quereriam interromper a cerimônia, não diante das câmeras de televisão. O'Flynn me dá uma cutucada com o cotovelo, para chamar minha atenção e eu levanto os olhos lenta e furtivamente. De onde estamos ajoelhadas temos uma boa visão da entrada para o pátio, onde as pessoas estão entrando de maneira compassada. Deve ser Janine que ela queria que eu visse, porque lá está ela, lado a lado com uma nova mulher, não a anterior ou alguém que não reconheço. Portanto Janine deve ter sido transferida, para uma nova casa, um novo posto. Ainda é cedo para isso, será que houve algo de errado com sua amamentação? Esse seria o único motivo pelo qual eles a transfeririam, a menos que tenha havido uma briga por causa do bebê, algo que acontece mais do que podem imaginar. Depois que ela o teve, pode ter resistido a entregá-lo. Posso ver isso. Seu corpo sob o vestido vermelho parece muito magro, quase esquelético, e ela perdeu aquele viço da gravidez. O rosto está branco e emaciado, como se sua força estivesse sendo sugada. Não serviu para nada, sabe, diz O'Flynn perto do lado de minha cabeça. Era uma retalhadora, afinal. Ela está se referindo ao bebê de Janine, o bebê que veio ao mundo através de Janine a caminho de algum outro lugar. O bebê Angela. Foi um erro dar-lhe um nome tão cedo. Sinto uma indisposição, lá dentro de meu estômago. Não uma indisposição, um vazio. Não sei o que há de errado comigo. Meu Deus, digo. Ter passado por tudo aquilo para nada. Pior que nada. É o segundo que ela tem, diz O'Flynn. Sem contar o do tempo de antes. Ela teve um aborto aos 8 meses, você não sabia? Observamos enquanto Janine entra no cercado demarcado pela corda, com seu véu de intocabilidade, de má sorte. Ela me vê, tem que me ver, mas olha através de mim, como se eu não estivesse ali. Não há sorriso de triunfo desta vez. Ela se vira, se ajoelha e tudo o que posso ver são suas costas e os ombros magros encurvados. Acha que é culpa dela, sussurra O'Flynn. 2 seguidos. Por ser pecadora. Ela usou um médico, não foi seu comandante afinal. Não posso dizer que sei, senão O'Flynn vai querer saber como. Até onde sabe, ela é minha única fonte desse tipo de informação ou da qual tem uma quantidade surpreendente. Como pode ter descoberto a respeito de Janine? As Martas? A companheira de compras de Janine? Escutando atrás de portas fechadas, as esposas enquanto tomam seus chás e vinhos, tecendo suas teias. Será que Serena Joy vai falar de mim dessa maneira, se eu fizer o que ela quer? Concordou com a proposta imediatamente, na verdade ela pouco se importou, qualquer coisa com 2 pernas e um bom vocês sabem ó que estava ótimo para ela. Elas não têm escrúpulos, não têm os mesmos sentimentos que nós temos. E o resto delas se inclinando para a frente em suas cadeiras, e minha querida, todo o horror e os pruridos. Como ela foi capaz? Onde? Quando? Como sem dúvida fizeram com Janine. Isso é terrível, digo. É típico de Janine assumir a culpa por tudo, concluir que os defeitos do bebê se deviam somente a ela.
Mas as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para não admitir que suas vidas não têm significado. Não têm utilidade, melhor dizendo. Não têm enredo. Certa manhã, enquanto estávamos nos vestindo, reparei que Janine ainda estava com a camisola branca de algodão. Estava apenas sentada ali na beira da cama. Olhei na direção das portas duplas do ginásio, onde geralmente a tia ficava postada, para ver se havia reparado. Mas a tia não estava lá. Àquela altura elas estavam mais confiantes a nosso respeito, por vezes nos deixavam sem supervisão na sala de aula e até na cafeteria por alguns minutos de cada vez. Provavelmente ela tinha dado uma escapulida para fumar um cigarro ou tomar um café. Veja, eu disse para Alma, que tinha a cama ao lado da minha. Alma olhou para Janine. Então nós fomos até junto dela. Vista suas roupas, Janine, disse Alma, para as costas brancas de Janine. Não queremos ter preces adicionais por sua causa. Mas Janine não se moveu. Nesse meio tempo Moira também tinha se aproximado. Isso foi antes de ela fugir, pela segunda vez. Ainda estava manquejando por causa do que tinham feito com seus pés. Deu a volta na cama de modo que pudesse ver o rosto de Janine. Venham aqui, disse para a Alma e para mim. As outras estavam começando a se aglomerar também, havia um pequeno grupo. Voltem para seus lugares, disse-lhes Moira. Não criem um caso com isso, e se ela entrar? Eu estava olhando para Janine. Seus olhos estavam abertos, mas absolutamente não me viam. Estavam arredondados, arregalados, e seus dentes estavam arreganhados num sorriso fixo. Através do sorriso, por entre os dentes, ela estava sussurrando consigo mesma. Tive que me abaixar bem perto dela. Alô, disse ela, mas não para mim. Meu nome é Janine. Sou a garçonete que vai atendê-los esta manhã. Posso lhe servir um café, para começar? Ai meu Cristo, disse Moira, ao meu lado. Não pragueje, disse Alma. Moira pegou Janine pelos ombros e a sacudiu. Pare com isso, acorde, Janine, disse asperamente. E não use aquela palavra. Janine sorriu. Agora, tenha um bom dia, disse ela. Moira esbofeteou, 2 vezes, de um lado para o outro. Volte aqui, disse ela. Trate de voltar já para cá. Você não pode ficar lá, você não está mais lá. Aquilo tudo se acabou. O sorriso de Janine vacilou. Ela pôs a mão na face. Por que você bateu em mim? Disse ela. Não estava bom. Posso lhe trazer outro. Não precisava me bater. Você não sabe o que elas vão fazer? Disse Moira. Sua voz estava baixa, mais dura, concentrada. Olhe para mim. Meu nome é Moira e isto é o Centro Vermelho. Olhe para mim. Os olhos de Janine começaram a recuperar o foco. Moira, disse ela. Não conheço nenhuma Moira. Elas não vão mandar você para a enfermaria, de modo que nem pense nisso, disse Moira. Elas não vão fazer nada para tentar curar você. Não vão nem se dar ao trabalho de embarcá-la para as colônias. Se for longe demais e sair da real, simplesmente levarão você para o laboratório de química e a matarão com um tiro. Depois a queimarão junto com o lixo como uma não-mulher. De modo que esqueça. Eu quero ir para casa, disse Janine. E começou a chorar. Deus do céu, disse Moira. Agora chega. Ela vai estar aqui em 1 minuto, juro. De modo que trate de vestir as drogas de suas roupas e cale a boca. Janine continuou choramingando, mas também se levantou e começou a se vestir. Se ela fizer isso de novo e eu não estiver aqui, disse Moira para mim, você tem apenas que lhe dar uns tabefes como eu dei. Não pode deixar que ela desmonte e perca todo o contato com a realidade assim. Esse negócio é contagioso. Ela já devia estar planejando, naquela ocasião, como iria sair.